Boa noite, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim ou não? Então tá bom. Queria aqui só dar nota aqui, uma família, meus irmãos lá de São Bernardo, William e a casa dele nos abrilhantam hoje com sua presença. Então depois vocês abraçam aí nossos irmãos. Eu acho que hoje é um bom dia para a gente ser cheio do Espírito Santo, irmão. Quem acha? Hã? Aí eu ouvi o videozinho e falei, rapaz, eu acho que é Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim ou não? Então, acho que sou eu que estou meio. E eu quero aproveitar essa oportunidade, irmãos, e compartilhar algo com vocês assim, que tem queimado no meu coração já há um tempo. E essa semana, aqueles que estão aí na leitura sequencial da Bíblia, né? No começo da semana, a gente encerrou o livro de João. Glória a Deus. E eu fiquei assim muito mexido com alguns detalhes que eu gostaria de repartir com você. Quero só fazer uma pequena introdução antes de pensar alguns textos, né? Nós vamos ler o livro de João hoje. Mas eu queria aqui fazer uma introdução com você. Os nossos irmãos, que são uma referência para a gente, lá da Argentina, na década de 70, esses irmãos, eles, por uma inspiração de Deus, eu acho que eles tiveram assim a graça de trazer algumas definições que, olha só, né, desde o ano de 1970 até hoje tem ecoado, e os irmãos conseguiram assim numa frase trazer um ensino que define de maneira bem simples qual é o propósito de Deus. Então os irmãos eles cunharam, né, aquela frase, né, George Mitian, Ivan Baker e esses amados, né, desde aquela época, eles trouxeram ali esse conceito do propósito eterno de Deus, que nos influenciou e tem influenciado a nossa vida, e para mim é algo que eu carrego assim com muito zelo, muita, com muito valor. E eles definiram, né, lá o propósito eterno de Deus, que é o quê? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para o louvor da glória de Deus. Esses irmãos conseguiram nessa frase, para mim, sintetizar qual é o propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para o louvor da sua glória. E nesse conceito, eles também colocaram três aspectos que fazem parte desse propósito. Quando Deus criou o homem, diz que ele, homem e mulher, né, os criou, e os dois foram feitos ali uma só carne, e eles foram fecundos e abençoados para se multiplicar e encher a terra.
E dentro desse conceito, eles trouxeram o entendimento da qualidade, da unidade e da quantidade. Você pode repetir comigo? Qualidade, unidade e quantidade. Deus colocou no homem a qualidade, que representa o quê? A santidade de Deus, o caráter do próprio Deus, ele colocou no homem. Então, quando diz que o homem foi criado à imagem de Deus, isso nos ensina que ele recebeu ali a qualidade, né? Que é a santidade. Em unidade e abençoado para a quantidade. Mas você sabe, assim como eu, que com o advento do pecado, o homem perdeu o quê? A unidade. É isso, irmãos? Ele perdeu o quê? A quantidade? Não, o que ele perdeu? A qualidade. Ele perdeu a qualidade. Mas Jesus vem para quê? Para restaurar esse propósito eterno, para que o homem siga abençoado em unidade, para a quantidade, mas agora com a qualidade restaurada. Amém? Então diga comigo, qualidade, unidade e quantidade. E eu quero tomar o livro de João para conversar um pouquinho com vocês acerca desses três aspectos do propósito eterno de Deus, baseado na percepção do próprio Cristo. Jesus falou sobre esses três aspectos do propósito eterno. Jesus falou sobre a qualidade, Jesus falou sobre a unidade e Jesus falou sobre a quantidade. E ele não só ensinou esses aspectos, mas ele deu também para os discípulos o caminho e a chave para que eles possam cumprir com esse propósito eterno de Deus. Por quê? Porque é uma família, unidade, de muitos filhos, quantidade, semelhantes a Jesus, qualidade. Tudo isso para quê? Para o louvor da sua glória. Quem lembra disso, irmãos? E eu quero dar para você aqui um panorama do livro de João. Eu não sei se você sabe, mas você sabia que os 12 primeiros capítulos do livro de João, eles falam dos 3 anos e meio de ministério de Jesus? Jesus teve 3 anos e meio de ministério, e esses 3 anos e meio de ministérios no livro de João, no Evangelho segundo João, eles são narrados nos primeiros 12 capítulos. Agora, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, eles narram os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Eu não sei se você sabia disso, que os 5 capítulos, do 13 até o 17, eles são a narrativa dos últimos momentos, das últimas horas de Jesus com os seus discípulos. E do 18 até o 21 é a crucificação, né? A morte e a ressurreição de Jesus. E eu queria pensar com vocês esses 5 capítulos que narram os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Você já parou para pensar como que o apóstolo João, ele decidiu na sua escrita colocar num volume muito maior e muito mais detalhado as últimas horas, os últimos momentos de Jesus com seus discípulos? Você já parou para pensar na importância
desses 5 capítulos e daquilo que Jesus fala. Você já parou para pensar no que o coração do Cristo estava queimando para transmitir? E João, ele registra com riqueza de detalhes as últimas horas, os últimos momentos, a última ceia, que nos outros evangelhos ela é narrada em poucos versículos. No evangelho de João, ele usa uma extensa quantidade de palavras para poder transmitir o coração de Jesus. E nesses capítulos, nós vamos perceber a revelação do propósito eterno de Deus a partir da ótica de Jesus. E no capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando sobre a qualidade. No capítulo 15, nós vamos ver Jesus falando sobre a quantidade. E no capítulo 17, nós vamos ver Jesus falando sobre a unidade. E nos capítulos 14 e 16, Jesus fala sobre o poder para que esse propósito se cumpra, que é a ação do Espírito Santo. E eu queria pensar com você, não vai dar para a gente ser muito profundo, mas eu quero ler alguns versículos de cada um desses capítulos para a gente poder absorver e relembrar. E quem sabe aquilo que nós estamos conversando aqui pode mudar a tua maneira de conceber o que é essa vida de cristão. Pode virar uma chave dentro de algum de nós, no sentido da gente compreender que é muito mais profundo do que a gente imagina. E eu quero começar já de cara, irmãos, já entrar no primeiro tópico aqui, falando sobre a qualidade. O legado de Jesus. O que é essa qualidade que Jesus transmite para os seus discípulos e que fica evidenciado no capítulo 13 do Evangelho de João, aonde a gente vai ver a plenitude da revelação do coração de Jesus, mas que numa atitude prática aponta o caminho do que é essa qualidade, de como essa qualidade se expressa e se comunica através da santidade. Capítulo 13, eu quero ler aqui alguns versículos com você, a partir do verso 1. E a minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo gere dentro de nós um anseio por essa qualidade. Quem aqui anseia ser como Jesus? Transformado conforme a imagem de Cristo. Quando Paulo, ele tem revelação do propósito eterno de Deus, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito, os quais de antemão o conheceu e predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Está escrito. E Paulo tem essa revelação. Mas Jesus, ele pavimenta o caminho dos apóstolos e da igreja. E eu quero ler com você alguns versículos aqui. Vou ler 5 versículos primeiros do capítulo 13. E nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade.
Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aqui. Irmãos, estes versos nos revelam o legado da qualidade que Jesus não apenas ensinou com o seu ensino, mas nos transmitiu através da sua vida. O texto diz que durante todo o seu ministério, Jesus amou aqueles discípulos e diz que ele os amou até o fim. Jesus sabia que o Pai tinha concedido a ele toda a autoridade para cumprir todo o propósito de Deus. Jesus sabia, ele já tinha plena consciência de que tudo aquilo que o pecado danificou será restaurado. E Jesus foi fiel em cada etapa do cumprimento desse propósito, cumprindo aquilo que lhe cabia. E diz a palavra que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E esse amor não está relacionado apenas com o amor afetivo, que já é muita coisa. Mas quando a Bíblia nos diz que Jesus os amou até o fim, está dizendo que por causa daqueles discípulos, como nós vamos ver lá no capítulo, no capítulo 17, que Jesus, em favor deles, ele se santificava. Jesus, quando ora ao Pai, ele fala: Pai, em favor deles, por causa deles, eu me santifico. Por causa deles, eu me encho de qualidade. Por causa deles, é que eu estou cumprindo toda a vontade do Pai. E você vê que Jesus, esse amor, fala não apenas de uma afetividade, mas de um derramar sobre os discípulos a consciência e a clareza de qual é o propósito eterno de Deus para a humanidade. Jesus gastou os seus 3 anos e meio de ministério para ensinar aqueles discípulos qual era o propósito eterno de Deus. E a maneira central, o resumo da forma como ele decidiu fazer isso, foi amando os seus discípulos até o fim. E aqui, nesse último momento, na última refeição, nós vamos ver aqui a cereja do bolo. Era um costume lá dos judeus que tinham lá um escravo, que era o último dos homens. Ele tinha a função de lavar os pés das pessoas para a refeição. Eles não iam comer sem que os seus pés fossem lavados. E eu quero te chamar agora para entrar no recinto comigo. Imagina, os discípulos sentam, a mesa não é igual a que a gente senta, era mais baixinha, eles sentavam no chão, e os pés de um ficavam perto do nariz do outro. Imagina chegando com o pé sujo. E aí os discípulos, imagina comigo os discípulos olhando em volta,
e se perguntando: quem é que vai lavar o nosso pé? Cadê o servo que lava o pé da galera? E eu imagino Jesus fazendo ali aquele suspense, deixando aquele ambiente, aquele clima só para ver a cara dos discípulos, até que não aparece ninguém. E o nosso mestre se levanta, se envolve ali com a toalha, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés de um por um. Isso revela a qualidade de um seguidor de Cristo. Os judeus, eles esperavam sinais. Os judeus queriam ver sinais. Os gregos queriam manifestação de sabedoria. E aparece o nosso mestre, irmãos, com a toalha e uma bacia de água, lavando o pé dos seus discípulos. Esse é o legado do Cristo que nós seguimos. Alguém que olha para o próximo e tem por ele uma afeição ao ponto de se colocar num lugar menor, de considerar o outro superior. E Jesus lava o pé de um por um. Pedro teve aquele impasse, falou: não, o Senhor não vai lavar meu pé. E Jesus falou: Pedro, você não sabe de nada. Tudo que eu estou fazendo agora, você nem está entendendo mesmo, cara. Mas fica tranquilo que depois você vai entender. Só deixa eu lavar. Então tá bom, lava tudo. Não, cara, você não entendeu. Você já está limpo pela palavra. Deixa eu fazer meu serviço. Só lavar o pé. Por favor. Então tá bom. E quando ele termina de lavar, eu quero ler com você o versículo 12. E nós estamos falando sobre a qualidade daquilo que Jesus propõe para mim e para você como seus seguidores. Diz assim, verso 12: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante do que aquele que o envia. Guarda isso. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Você quer saber o segredo da felicidade? Quem quer saber o segredo da felicidade? Seja como Jesus. Assuma essa condição de qualidade. Irmãos, Jesus amou os seus discípulos até o fim. E no final desse momento, no final dessa primeira parte da conversa de Jesus, olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Verso 33, estamos falando de qualidade. Jesus, eu acho que é a única vez que eu vejo Jesus chamar os discípulos de filho. Verso 33 do capítulo 13, ele diz assim: meus filhos,
estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Qual é? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. A evidência de que nós somos discípulos de Jesus é o quanto nós assumimos essa qualidade de Jesus, esse caráter de Jesus. Jesus, durante o seu ministério, ele se santificou em favor dos seus discípulos. Jesus transmitiu para eles um modelo. Jesus transmitiu para eles uma referência. A gente sabe que Jesus, ele morreu a nossa morte. Sim ou não? Mas é importante a gente lembrar que ele também viveu a vida que nós temos que viver. Ele nos ensinou o jeito certo de viver. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não usurpou de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, achado em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. O salto de humilhação de Jesus nos revela a qualidade do discípulo de Cristo. O único momento onde Jesus faz menção acerca do seu caráter é quando ele olha para os discípulos e fala assim, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus, nesse um dos únicos momentos em que ele fala sobre ele mesmo, ele revela a qualidade. Ele revela o caráter de um filho de Deus. Quem quer ser como Jesus? Sabe uma coisa que a igreja, ela fez, não por maldade, mas aconteceu na história da igreja? Se você for estudar um pouquinho a história da igreja, desde o primeiro século, desde o momento em que o Espírito Santo foi derramado ali em Atos 2, aí passam-se décadas, passam-se séculos, e hoje já se passaram 2000 anos, e nos primeiros anos da igreja, havia uma consciência clara da pessoa de Jesus, de quem era o Cristo que eles estavam seguindo, mesmo que ele já tivesse sido assunto aos céus, eles tinham muita clareza de quem era Jesus. Mas com o passar dos séculos, irmãos, infelizmente, Jesus, ele começou a ser como se fosse uma parte integrante, até importante, da vida da igreja. E aí chegou um ponto que Jesus, ele era um figurante ali, ele era, né, o que morreu na cruz, mas era só isso. Era só isso. E a gente vê que uma das chaves do que nós chamamos de reforma protestante foi que eles perceberam que Jesus foi tirado do seu lugar de proeminência. Jesus foi tirado da centralidade do evangelho, e aí eles colocaram um monte de outras coisas, e Jesus acabou ficando só mais um adereço ali.
E quando eles perceberam, não, pera. Jesus precisa voltar a ser o centro do evangelho, o centro do cristianismo, o centro da fé cristã. E aí veio um processo de restauração do lugar de Cristo no evangelho, mas também a centralidade do lugar de Cristo na vida da igreja. O lugar de Jesus na vida da igreja. Irmãos, Jesus não é um adereço da igreja. Jesus não é uma parte muito importante da igreja. Jesus, ele não é algo que faz parte da vida da igreja. Não, Jesus é tudo em todos. É aquele que a tudo enche em todos. Jesus é o centro do evangelho. Jesus, a Bíblia nos diz que ele é a exata expressão de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Jesus e o Pai são um. E nós precisamos trazer Jesus de volta para essa centralidade, porque nós só vamos absorver a qualidade quando Jesus for de fato o centro de todas as coisas. É isso, irmãos? Estou exagerando? Se Jesus não é o centro, essa qualidade que nós estamos falando, ela vai ser relativizada. Ela vai ser colocada em questionamento. E nós precisamos assumir aqui a nossa vontade de conhecer a Cristo. Aí eu vejo até, por exemplo, as canções, elas expressam, na minha opinião, às vezes, um clamor do próprio Deus, porque Deus não é aquele que inspira os artistas. Ele não inspira. Então, se Deus é a inspiração, aí você vê alguém cantando: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Para quê? Quero ver a beleza de Deus no Filho. Você consegue perceber? Se você conhece a Cristo, você vai ser mais carregado da qualidade. E aí nós vamos ter a capacidade de andar em humildade. Diga comigo, humildade. Mansidão. Aí nós vamos ter a capacidade de provar que nós somos discípulos. Não é pelo quanto de conhecimento teológico a gente sabe. Eu nem estou falando contra conhecer. Eu acho que se tem uma coisa que vai revelar Jesus para nós, é voltar os nossos olhos para as Escrituras. É voltar os nossos olhos para estudar e aprender sobre aquele que mudou a nossa história. Conhecer melhor aquele que mudou a nossa história. Se tem uma coisa que nós precisamos é isso. Mas o que revela que somos discípulos, segundo o texto, não é o quanto de conhecimento a gente tem, mas é se nós amarmos uns aos outros. Se nós tivermos consideração uns pelos outros. É se nós considerarmos o outro superior. Se a gente olha para o outro com graça e com a consciência de que ele é meu irmão, é importante para Deus e para mim. O que o Marquinho falou, olha, Deus se importa com os detalhes. Agora a minha pergunta é a seguinte: como é que Deus se revela? Como é que Deus evidencia que Ele se importa com você nas pequenas coisas? Se não
através do seu corpo, senão através da sua igreja. Amém? Nós falamos aqui sobre a qualidade. Eu quero agora dar um passo para a gente falar sobre o outro aspecto do propósito eterno de Deus, que é a unidade. Vou ler aqui, vamos agora lá para o capítulo 17. Que a unidade, ela vai ser uma consequência da qualidade. A unidade, ela vai ser apenas um reflexo da qualidade. Versículo 22 diz assim: Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Aqui nós vemos o legado de Jesus acerca da unidade. A qualidade, ela vai produzir a unidade. E Jesus, quando ele fala com o Pai, ele diz ao Pai, fala: Pai, a minha oração aqui com o Senhor é o seguinte: eu dei a eles a glória que tu me deste. Olha o que Jesus repartiu com seus discípulos. Mas qual é a finalidade dessa glória que Jesus deu aos seus discípulos? É para que, a finalidade, né? Para que sejam um, assim como nós somos. Jesus propõe que a unidade da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, seja a unidade dos seus discípulos, do seu povo, da sua igreja. E Jesus fala da capacidade para isso, porque ele fala: eu estou neles. E o Senhor, o Pai, está em mim. Por isso, eu oro para que eles experimentem, diga comigo, se unidade perfeita. Unidade perfeita. Para que o mundo saiba. Irmãos, o mundo vai saber que Jesus foi enviado quando olhar para a igreja e perceber unidade. É um desafio para a gente falar de unidade. Eu costumo dizer que a igreja de Jesus, na sua totalidade, ela às vezes parece mais um saco de gato. É um querendo miar mais alto do que o outro. Aonde os seus dogmas estão acima, aonde as suas doutrinas humanas estão acima, mas o que deve assim ser preservado é a simplicidade do evangelho e a partir da nossa comunhão. Por que, irmãos? Por que Jesus fala da importância dessa unidade? Porque se o propósito eterno dele é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, você não vai ver nesse ambiente os filhos com dificuldade. Por isso, quando a gente vê Jesus falando sobre as relações, Jesus tem a coragem de dizer o seguinte. Ele fala assim, ó, tem até a música, né? Se ao trazeres a oferta, a tua oferta perante o altar, ali te lembrar o quê? Que o teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai o quê? Primeiro, reconciliar depressa com o teu irmão.
O que Jesus está dizendo? Que para ele, a comunhão dos santos, a comunhão, para ele, a unidade dos seus filhos, ela é mais importante do que o culto que eles oferecem para o Pai. O pai está mais interessado, mais preocupado com a comunhão, com a unidade dos seus filhos, do que com o culto que ele oferece. Porque se o culto que eu ofereço a Deus, ele é um culto onde eu quero até agradar a Deus, mas eu estou rachado, dividido, com problemas com meu irmão, esse culto para Deus, ele não quer. Porque ele fala, antes de vir cultuar, eu quero que você vá lá e se reconcilie com o seu irmão. Esse é o legado da unidade. E se o mundo perceber em nós uma família unida, aonde um é pelo outro, você vai ver lá nas cartas, né, apostólicas, falando assim, levai o quê? As cargas uns dos outros. Que mais? Se alegra com os que se alegram. Chora com os que choram. O que é isso, irmão? É unidade. Isso é unidade. É quando e aí tem os dois lados da moeda. É quando eu tenho a capacidade e a sensibilidade de perceber o outro, de considerar a necessidade do outro e me importar com ele e falar, peraí, eu vi que tem alguma coisa ali, eu quero pelo menos me dispor. E aí você se dispõe para ser um instrumento de Deus na vida do outro. E também o outro lado da moeda é quando eu tenho as minhas cargas. Quem aqui já carregou carga pesada na vida, irmão? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha, não, porque não escapa um nesse lugar. Não escapa um santo aqui que em algum momento da vida já carregou fardo pesado. Sim ou não? Todo mundo, irmão. Agora, você sabe uma coisa que a gente precisa também? A gente precisa de um batismo de humildade. Um batismo de humildade. Sabe qual que é o batismo de humildade? É quando eu bato lá na casa do meu irmão e falo, irmão, eu vim aqui pedir ajuda, ora por mim, cara. Por favor. Hoje eu não estou legal. Hoje eu estou azedo. Hoje eu estou com o pneu murcho. Ou eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou cansado, eu estou... Sei lá o que você está, mas é quando eu tenho a condição de chegar e falar assim, ó, eu vim aqui pedir pelo menos uma oração. Você acha que vale a pena a oração do irmão? Sim ou não? Você já imaginou que o teu irmão pode ficar com dois sentimentos? Ele vai ficar carregado, vai falar assim, puxa, meu irmão, para ele vir aqui é porque ele está precisando. Não, mas é porque é a primeira vez. Mas vai ficar feliz também. Fala, puxa, olha que legal. Eu estou me sentindo importante, eu posso orar pelo meu irmão. Conta comigo, vamos orar. Aí passa 2 dias, o que orou, liga e falei, e aí, como é que tá? Melhorou? Rapaz, eu não sei essa oração, o que aconteceu, porque piorou. Então vamos orar de novo. O negócio ficou pior. Não acontece isso. Oxe, às vezes acontece. Mas a culpa não é de quem orou, irmão. Eu não sei o que é isso. Mas o importante é que, não, então vamos orar de novo. Igual aquele cara que Jesus foi orar, né, para ele ser curado da vista. E aí, já tá vendo? Rapaz, tá tudo embaçado ainda. Eu vejo homens ainda como árvores, ainda o grau do olho aqui ainda não. Ah, então vamos orar de novo. Até você ver tudo, até que o negócio foi resolvido. Essas coisas, elas expressam, irmãos, unidade. Amém? Amém, irmãos? Quem quer carregar esse legado de unidade? Sim ou não? Irmãos, e agora nós vamos já para o fim,
falar sobre a quantidade. E depois nós vamos pôr a cereja no bolo, que é o Espírito Santo. A quantidade a gente vai ver no capítulo 15. Eu voltei a assistir aquele The Chosen, né? E eu acho que não tem um episódio que eu não dou uma choradinha assim. Porque eu vejo... E Jesus, irmãos, eu não sei se eles têm essa consciência do propósito eterno de Deus, do jeito que a gente crê, né? Com essa fala nossa, da qualidade, da unidade, da quantidade. Mas eu consigo ver ali nos episódios Jesus tocando esses pontos de maneira muito clara. Porque ele pega aqueles discípulos, um diferente do outro, uns com rusga com o outro, né? Imagina, ele põe no meio dos discípulos lá um publicano, um cobrador de impostos. Gente, aquilo para o judeu era pior do que porco, era a classe mais ruim que existia. E Jesus vai lá e pega um deles e põe no meio dos discípulos. Aí essa semana eu vi o dia que Jesus fala, então, eu queria fazer uma reunião com vocês aqui agora e eu vou enviar vocês agora, tá? E vocês vão de 2 em 2. Só que é o seguinte, eu vou definir as duplas, tá? Aí, ó, fulano vai com ciclano. Aí você viu o climão assim, ó. Quando ele falou, ó, fulano com ciclano, o outro com o outro com o outro. Aí, tipo assim, é isso mesmo. Você imagina aquela pessoa que você talvez não daria conta de passar 1 hora junto. De eu mandar você ficar 15 dias com ele. Manhã, de tarde, de noite, domingo junto, comendo junto e ainda trabalhando junto. Imagina. Foi isso que Jesus fez lá com eles, na série. E Jesus ainda fala para eles assim, fala, então, é o seguinte, ó, e vocês vão pregar, e eu dou autoridade para vocês, para que as palavras de vocês, elas tenham efeito. Aí um desavisado lá falou, oh, Jesus, mas quais palavras que a gente vai dizer, né? Aí Jesus fala, cara, qualquer coisa que eu te falei, você pode falar. E aí você vê depois o resultado daqueles discípulos saindo de 2 em 2. E eles proclamando e falando com autoridade. E quando eles falam, você vê que aquela rusga que tinha pela diferença de um com o outro, ela cai, porque eles veem o Espírito agindo ali através dele, e essas coisas elas se tornam secundárias. Ficam para depois. O propósito, ele ganha prioridade na vida dos discípulos. O propósito vem na frente das diferenças que eles tinham. O propósito ganha proeminência. E aí você vê que eles pregam e as pessoas são impactadas. Aí tinha lá, né, na série lá, um que era coxo, né, um discípulo que era coxo lá, Tiaguinho, sei lá. E aí ele falou, oh, Jesus, não dá, você falou como é que eu vou orar pelo doente, pelo enfermo? Olha o meu estado, eu sou um ponto e vírgula aqui, como é que o senhor quer que eu... Não, e aí Jesus ama ele, e aí ele vê as coisas acontecendo. Isso tem a ver, irmãos, com o compromisso com o legado da quantidade de nós olharmos para fora e alcançarmos pessoas. Eu tenho falado para os irmãos sobre os jovens, eu vejo o movimento, é legal os vídeos, é legal vir, é legal, tudo isso é uma bênção e a gente tem que realmente usar a criatividade. Vocês hoje têm coisa que na nossa época, quando a gente era jovem e adolescente, não tinha nada disso. Na melhor das hipóteses, eram cartaz que tinha. Na melhor que a gente podia fazer era uma cartolina desenhada à mão.
Hoje vocês têm tudo isso daí. Então tem que usar mesmo, tem que ir para cima, é com força. Mas nós temos que ter intencionalidade no ganhar pessoas, no vincular, no trazer para perto, na formação de discípulo, de amar até o fim. É o seguinte, ou você vai produzir na vida das pessoas à sua volta sede por Deus, ou eles vão querer cuspir você. O Spurgeon dizia que nós somos o sal da terra, nós não somos o caramelo desse mundo. As pessoas não têm que gostar, sentir você uma pessoa saborosa, legal. Não. Ou você vai dar sede para os outros, ou a pessoa vai te odiar. Ou as pessoas vão te odiar. Capítulo 15. Versículo 13. Jesus faz uma síntese da qualidade e aponta para a quantidade. Versículo 13 do capítulo 15 diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. O que é isso? Qualidade. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. O que é isso? Qualidade. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os chamei para irem e produzirem frutos o quê? Duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Aqui a gente vai ver o legado da frutificação. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E você vê, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no versículo 1 do capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, meu Pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O legado da quantidade. Jesus falou: aquele que permanece em mim, esse dá quanto fruto? É muito fruto. É muito fruto. Irmãos, aqui tem um segredo. Jesus falou que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, o lavrador. Todo ramo que estando nele não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, o que ele faz? Ele poda. Irmãos, é o seguinte, a tesoura de Deus ela vai vir de qualquer jeito. A tesoura do Senhor vem de qualquer jeito. Aquele que está nele e não dá fruto, o que acontece? Corta. Mas é aquele que dá fruto. Ele poda. Mas a poda é diferente de ser cortado. A poda é o que às vezes acontece com a gente. Quem já se viu naquele momento onde você está passando pela tribulação, isso aí pode ser um tempo da poda de Deus na sua vida. É um tempo da poda. Ele poda, mas a poda é para quê? É para que a gente dê mais fruto, para que a gente frutifique, para que nós possamos frutificar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. O texto deixa claro. Primeiro, não foi você que escolheu. Foi ele que te escolheu. Amém?
Quem crê, não precisa ter medo de crer nisso, não. E não é se achar. Não é se achar. Ah, eu estou me achando porque ele me escolheu. Não, muito pelo contrário. Podia ter sido qualquer um, mas foi a mim. Isso é um milagre. É ou não é? Ele me escolheu. Me escolheu para quê? Para que eu vá e dê fruto. E o fruto permaneça. Quem quer ser frutífero, irmãos? Qualidade, em unidade e abençoado para quantidade. Você crê nisso? Agora deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nisso. O fruto que nós vamos dar não está relacionado com um mero ativismo. Porque senão, irmãos, era só a gente, não vou dizer contratar, mas a gente trazer aqui uma agência missionária e nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos buscar os irmãos do Portas Abertas, da Jocum, das Missão Horizonte, tudo que é missão. E pedir eles para vir ficar 6 meses aqui com a gente, porque eles são evangelistas, eles são missionários, e agora eles vão pegar a gente e vai ensinar a gente a pregar o evangelho. Isso é importante? É. Tem o seu lugar? Tem. Mas a chave não está aí. O fruto, ele é resultado de alguém que permanece em Cristo. Uma vida de comunhão. Jesus falou, aquele que... lê o capítulo 15 de João e conta quantas vezes você vê a palavra assim, ó, permanecer nele. Várias vezes. Várias vezes. Aquele que permanece em mim, esse é o que dá muito fruto. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter a consciência, nós precisamos permanecer nele e cultivar uma vida de comunhão com a pessoa de Jesus, de conhecimento da pessoa de Jesus. Amém? De conhecê-lo tal como ele é. De saber quem ele é na nossa vida. E ter experiências com a voz de Cristo. Ter experiência com a condução de Cristo na nossa vida. A gente fala que Jesus é o nosso Senhor. Mas o quanto da consciência desse senhorio a gente tem naquele que nos conduz? Será que nós somos mansos e nos deixamos ser conduzidos? Ou a gente vive empacando? Não. Ele nos chama para que a gente se deixe ser conduzido por Ele. Irmãos, Jesus te chama para dar fruto. Quem quer dar fruto? Você sabe o que o diabo quer para você? Quem aqui é crente? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é discípulo de Jesus aí? Convicto mesmo? Então, o diabo já perdeu a batalha. Mas você sabe o que o diabo quer de um crente? Você sabe o que o diabo quer de um crente? Ele quer que você... Falar, não tem jeito, virou crente, né? Então, eu vou trabalhar para que você seja um inútil em teu cristianismo. É isso o que o diabo quer que você seja. Que você passe a tua vida toda e seja um inútil no reino de Deus. Não produza nada. Fique aí. É isso que o diabo está trabalhando para eu e você sermos inúteis no nosso cristianismo. É isso que você quer, irmãos? Não. Irmãos, os dias são fáceis. Pelo amor de Deus, irmão. Ó, eu vou falar, eu falo. Tem dia que eu fico com a impressão de que parece que o inferno pousou em cima da minha cabeça. Eu já falei aqui. Irmão, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos até o fim. Porque o meu mestre, ele deu o exemplo e diz a Bíblia que ele amou os seus discípulos e os amou até o fim. Então, eu também vou até o fim. Você já parou para pensar
que você podia chegar até o fim do ano e falar: Senhor, quem aqui já teve o sonho? E aqui, irmãos, a gente crê. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Ó. Nós cremos que discípulos podem batizar novos discípulos. Amém? Amém, irmãos? Que é melhor? A Bíblia diz a promessa de Joel, o cumprimento ali no Atos 2. Diz que o Espírito Santo ele foi derramado sobre os homens e sobre as mulheres, sobre os servos e as servas. Discípulo pode batizar discípulo. Discípula pode batizar discípula. Para nós não é pecado, não. Não existe uma lei na Bíblia, não tem um versículo na Bíblia que impeça a gente, irmão, de fazer isso. Você já teve o sonho de batizar alguém? Hã? Já teve o sonho, irmão? De falar assim, eu quero batizar alguém. Eu gostaria. Já pensou? A coisa que mais enche meu coração, irmão, é ver alguém sendo batizado, se aliançando com Jesus, se comprometendo com Ele. Mas eu quero falar para você que nós não podemos fazer isso sem o Espírito Santo. E agora vem a cereja do bolo. Capítulo 13, qualidade. Capítulo 17, unidade. Capítulo 15, quantidade. Capítulo 14 e 16. A promessa do Espírito Santo. Vou apenas ler um versículo de cada um dos capítulos aqui. Capítulo 16, verso 13, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Eu li aqui o 16, 13. E agora o 14. 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Irmãos, o Espírito Santo nunca te deixará. Quer saber mais? É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora. E depois estará em vocês. Oh, glória! Não os deixarei órfãos. Capítulo 13, qualidade. Capítulo 17, unidade. Capítulo 15, quantidade. Capítulo 14 e 16, a promessa do Espírito Santo, que nos vai habilitar para fazer e para viver tudo isso aqui, irmãos. Amém? Quem se vê com falta de qualidade? Quem se vê com falta de unidade? Quem se vê com falta de multiplicar a vida de Jesus? Irmão, vamos ser sinceros. Todo mundo precisa pelo menos um pouquinho de cada um desses. Sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos, irmãos. Ontem a gente estava reunido aqui com os homens. E eu fiquei muito feliz porque os jovens, os meninos estavam aqui. E eu estava compartilhando com eles, né? Uma coisa que tem a ver com os jovens, mas eu acho que pode ser uma realidade da própria igreja. Eu vi uma estatística essa semana que eu fiquei horrorizado. Diz que dos jovens, ó, jovens, presta atenção aqui, ó.
Presta atenção, escuta. E depois você fala para os que não estão aqui. Depois você fala isso aqui para os que não estão. Se isso aqui não é para a gente orar, pedir a Deus um milagre. Diz que dos jovens cristãos, presta atenção, irmãos, mais de 70% dos jovens cristãos, mais de 70% dos jovens cristãos têm dificuldade de promover uma conversa sobre sua fé em Jesus com seus colegas. Mais de 70% dos jovens cristãos têm dificuldade de iniciar e de sustentar uma conversa com alguém que não seja cristão sobre a sua fé em Jesus. Mais de 70% dos jovens têm dificuldade de falar da sua fé em Jesus para as pessoas. Eu falei dos jovens, mas isso pode ser uma realidade da própria igreja. Quem aqui quer receber um batismo de ousadia, de intrepidez, sabe? De dar uma de doido, de não esperar a oportunidade. Não, eu é que vou criar a oportunidade. Eu quero, irmãos. Eu quero ser um instrumento de Deus na minha geração, nos meus dias. Se o diabo está achando que eu vou ser um inútil, ele deu com os burros na água. Amém? Você crê nisso? Esse amém foi tão frouxo agora. Meu Deus do céu, é isso mesmo que você acredita? Hã? Amém? Se o diabo acha e está trabalhando e quer que você seja um inútil, ele deu com os burros na água. Amém? É isso aí, irmão. É isso aí. É isso aí, não. Você vai... nós não somos chamados para impressionar ninguém. Nós não somos chamados... Eu até vejo o pessoal aqui tirando foto, querendo postar as coisas. Irmão, está tudo bem, não tem problema. Porque agora tem que pôr no Instagram essas coisas. Não tem problema, está tudo bem. Irmão, mas deixa eu falar, muito mais do que o quanto que as pessoas vão ver o que a gente põe no Instagram, é o quanto de gente que nós vamos influenciar na nossa geração. E influenciar pessoas não se faz de rede social. Influenciar pessoas se faz quando você investe tua vida na vida de alguém. De maneira pessoal. É isso mesmo, irmãos? Amém? Como eu falei no começo, é um bom dia para a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não tenho dúvida de que qualidade, de que unidade e que quantidade também só é possível com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem quer? Quem se vê com necessidade? Quem se vê débil? Quem se vê com fragilidade? Quem se vê com limitação? Quem se vê com debilidade em alguma dessas áreas? Então, é uma boa hora para a gente se humilhar e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me restaura. Me leva para o lugar onde eu vivo a plenitude do teu propósito. Esse mundo está perdido, esse mundo está caído, esse mundo não tem esperança, não tem solução, mas a igreja de Jesus é a esperança da revelação de Jesus para esse mundo caído, para esse mundo perdido. Nós somos a resposta, nós somos a voz, nós somos aqueles que vão revelar o Cristo na nossa geração. Amém, irmãos? Por isso que a gente precisa orar. Quem quer orar comigo? Você quer orar comigo? Vamos orar?